Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos, tanto o pessoal que está aqui no presencial, quanto o pessoal que está em casa, ou que vai assistir essa palestra depois, no canal do Jepa no YouTube. Então, para começarmos, vamos iniciar essa palestra com uma prece. Então, peço a todos que neste momento fechem seus olhos. Respirem calmamente. Isso. Acalmem vossos corações. Vamos agradecer por mais essa oportunidade que temos de aqui estar neste domingo de sol, um domingo de aprendizado, início de semana. O domingo é o dia que nós temos para planejar a nossa semana. Não é como muitos pensam, na segunda-feira eu começo. Não. A semana começa no domingo. Então comecemos hoje, comecemos agora a cuidar de nós, a nos amarmos, a fazermos tudo aquilo que queremos para o outro e para nós, no amor maior de Mestre Jesus. Neste momento, agradeço a espiritualidade amiga que aqui está conosco. Que possamos ter um domingo de luz, paz e harmonia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Então, bom dia novamente a todos. Hoje eu vou falar de um assunto que eu acho muito importante, que é a questão da culpa. Porque nós sempre nos culpamos, né? E o título da minha palestra é Culpa. Isso não te pertence. Por que isso não te pertence? Porque quando você se culpa, você se prende no problema. Aquele nó que você fez lá por alguma questão, que você tomou uma atitude que não foi boa, você se prende naquele nó. E nós estamos aqui para quê? Para aprender a desatarmos esses nós, da nossa existência. E eu vou começar com uma coisa bem atual. Eu não sei se vocês estão acompanhando as Olimpíadas, mas nós tivemos um ginasta olímpico, o Arthur Nori. Ele caiu ontem no tablado lá na apresentação dele, e logo depois ele foi dar uma entrevista. E na entrevista dele, ele falou do medo que acompanha ele desde 2015, quando ele teve um ato de racismo contra um outro, também ginasta olímpico. E aí, o que eu percebi naquele momento? Ele se prendeu nesse medo, ele se prendeu nessa culpa. Ato de racismo, realmente ele precisa fazer o quê? Se modificar, aprender, e pelo que eu entendi, pelo que ele deu a entender, ele não se desculpou ele mesmo pelo ato, nem fez nada para modificar isso. Então ele está preso nessa culpa, por isso ele está com medo. Ele falou assim, porque essa semana parece que eu vou ser sincera com vocês, eu tenho rede social há pouco tempo, não sou uma pessoa assim de Facebook, Instagram. Eu tinha Instagram lá, eu acho que desde 2018, mais ou menos. Esse caso dele foi em 2015. Em 2015, eu não tinha nem Facebook nem Instagram. Eu não estava nessas mídias, porque é algo que eu particularmente não gosto muito. Eu publico pouquíssimas coisas, acompanho pouquíssimas pessoas. Por quê? Porque é uma questão complicada essa questão da rede social. E aí eu vi essa semana, durante a semana, algumas pessoas que publicaram algumas questões desse ginasta. Mas eu não entendia. Mas quando ele falou isso, o que aconteceu? O que veio para mim? Ele está se culpando. E como ele está se culpando, ele ficou preso nesse medo. Então ele falou que esse medo o acompanhou durante todos esses dias até a sua apresentação. E aconteceu o quê? Ele caiu.
E ontem, depois disso, né, eu até olhei algumas coisas e muitas pessoas vibrando porque ele caiu, né? Porque ele tinha tido um ato racista lá em 2015. Aqui a gente tem que entender o seguinte, em nenhum momento nós podemos apoiar um ato racista, né? Nós não podemos apoiar. E nós somos ainda um país racista, que precisa discutir esse assunto. E ele ficou preso nesse meio. Eu trouxe até para vocês aqui uma indicação de um livro, que é da Djamila Ribeiro, não sei se vocês conhecem, Pequeno Manual Antirracista. Porque não basta a gente falar de eu não sou racista, nós temos que ser antirracistas. Nós temos que entender que nós todos aqui estamos aqui para aprender juntos, nos aceitarmos, né? A diversidade, a questão hoje das orientações sexuais, todas essas questões partem do quê? Do pressuposto de Jesus, que é o amor, que é o entendimento, que é o perdão. E aí o perdão, ele começa com quem? Com a gente. Porque quando eu me entendo que eu ainda tenho alguns preconceitos, porque nós somos, hoje eu sou, né? Tem uma frase que ai, a Clara me ajuda aquela frase, do ser que é uma sucessão de seres, é isso? O ser é uma sucessão de seres. O ser é uma sucessão de seres. Eu sou uma sucessão dos meus seres, que eu sou desde que eu nasci, até agora. Então a gente vai aprendendo. Mas se a gente não aprende, se a gente fica preso aos preconceitos que nós vivemos e convivemos com eles, se nós não entendemos a nossa história, o que acontece com a gente? A gente não tem essa questão desse aprendizado que Jesus nos trouxe, que é o amor, que é o perdão. Então é por isso que é importante a gente discutir, né, e conversar sobre esses assuntos, que são assuntos importantes. Aí muita gente pode falar assim, nossa, mas uma casa espírita? Sim, porque se nós falamos de Jesus, se nós seguimos a Jesus, nós temos que entender, bom dia, nós temos que entender essas questões. E às vezes é difícil para a gente aceitar isso, é difícil. Por quê? Porque nós viemos, né, de umas outras concepções. E para a gente acabar com, né, ter novos conhecimentos, quebrar esses paradigmas todos que nós estamos acostumados desde que nós nascemos, é muito difícil. Nós temos uma nova geração, que inclusive tem alguns aqui, né, que eles já nascem com uma outra perspectiva, de maior aceitação à diversidade, a todas essas questões. São espíritos que têm isso. Nós que somos espíritos que já somos, né, de outras gerações, nós não temos tudo isso. Eu até depois ontem estava analisando, até conversando em casa, que se fosse hoje, né, ou vamos supor, se fosse o ano passado, 2020, um ato como esse que ele teve em 2015, ele não estaria hoje na Olimpíada. Vocês concordam comigo? Porque o ano passado a gente teve algumas questões, né, que envolveram problemas assim, e as pessoas, elas foram atrás dos seus direitos, né? E houve toda uma comoção, e mesmo em época de pandemia, né, nós tivemos movimentos nos Estados Unidos, né, aqui mesmo no Brasil, referente a isso. Então eu acho que a gente está tendo uma maior visão sobre a importância disso, a importância de nós nos mudarmos. E eu trouxe isso por quê? Porque ele se sentiu culpado, ele ficou lá preso na culpa dele. E isso atrapalhou ele. Mesmo hoje ele estando numa Olimpíada, ele não conseguiu, né, se melhorar e fazer outra coisa. Por quê? Porque ele sentiu medo, ele se sentiu culpado. Esse nó ainda está muito forte nele. Para isso, é claro, ele vai precisar fazer uma série de questões,
se melhorar, ir atrás de entendimentos. E aí, isso é importante. E é importante a gente trazer isso para a nossa vida. O que nós também, bom dia, o que nós também fazemos sobre isso, né? Quantas vezes, por a gente achar que a gente teve um erro, e nós todos estamos aqui, é para aprender, né? Nós estamos aqui para aprender. E a gente fica preso no quê? É no aprendizado ou é no erro? No erro. A gente fala assim, não, eu errei. Aí a gente vem lá com aquele chicotinho, né? E começa. Eu errei, eu sou culpada, né? Eu tenho culpa. E aí vem todas essas lamentações, vem esses medos, e isso traz o que pra gente? Além da gente ficar preso em todo esse emaranhado, né? Vai fazendo esses nós, vem junto a questão das doenças. E essas doenças, elas nascem aonde? É no nosso perispírito, né? Porque tudo que a gente faz fica gravado no nosso perispírito. Vocês já pararam para pensar isso? O nosso perispírito é como se ele fosse a nossa HD, né? Tudo que a gente faz, de bom, de não tão bom, todos os nossos pensamentos, todas as nossas vibrações, elas vão ficando registradas ali. Então, tudo que a gente emite de bom vai para o universo e volta também para a gente. Mas tudo que a gente emite que não é tão bom, também vai para o universo e volta para a gente. Aí a gente sente aquela dorzinha de cabeça, né? Nossa, não sei porque eu estou com uma dor de cabeça. Aquela dorzinha de estômago. Eu não sei por que eu estou com isso. Eu sou assim uma pessoa tão boa, né? Eu estou com um dia bom. Mas não é só do hoje, é de todas as questões que a gente não resolve. Porque sempre que a gente não resolve algo, aquilo fica ali no fundo, né? Na nossa consciência. Teve Nós Espíritas que foi sobre a justiça divina. Foi o último? Foi o último, em 2019. E o que é a justiça divina? É a nossa consciência. Somos nós a justiça divina. Até tem esse livro aqui do Roberto de Carvalho, que é o Labirintos da Culpa. Não sei se vocês aqui já tiveram oportunidade de ler. Se não tiveram, leiam. É sobre um desencarne de uma pessoa que ela fica presa em todas as questões de culpa que ela não conseguiu resolver. Então, se nós estamos aqui encarnados, é uma oportunidade da gente começar a resolver essas questões, a desatar esses nós. Como disse Chico Xavier uma vez, não é cortar o nó, é desatar. Porque se você corta, você não tem ali uma resolução do problema. Você quer cortar para se ver livre. Porque também tem isso, né? Muitas vezes o que é mais fácil? É mais fácil a gente se modificar ou a gente tomar um remédio? O que a gente quer quando a gente está com uma dor de cabeça? Tomar um remédio. Se a gente está com uma dor de estômago, vai lá e toma um remédio. Ou a gente pensar, por que eu estou assim, né? O que isso trouxe para mim? Tem um outro livro, que é do Agnaldo Paviani, que chama Os Sãos Não Precisam de Médicos. E ele traz uma série de histórias de pessoas, justamente porque se fica tudo no meu perispírito para depois vir para o meu corpo físico, quando está lá no meu perispírito, eu sei o que eu fiz. Vocês concordam? Que a gente sempre sabe o que a gente fez. A gente sabe o que a gente fez. Que a gente não foi tão bem assim em alguma situação. Mas aí, se eu sei que não foi tão bem numa situação, qual é a reflexão e o aprendizado que eu tenho daquilo? Muitas vezes é assim, Deus, me perdoa, me livra disso que eu fiz. Não é assim que a gente faz? A gente joga para Deus. Jesus, eu não vou mais fazer isso. Tá, mas e a gente? No nosso dia a dia? Numa outra oportunidade que a gente tem, o que a gente faz? Vai lá e muitas vezes faz de novo. E aí a gente joga, não, porque Deus vai me perdoar, né?
Deus vai tirar isso de mim? Gente, vou contar uma coisa para vocês. Viver dá trabalho. E quem vive somos nós. Deus não vai descer aqui. Eu costumo falar isso para os meus alunos, né? E eles têm assim, eu dou aula para Fundi 1, de 5 a 10 anos. E eu falo isso para eles, viver dá trabalho. Se você não se for atrás daquilo que a gente quer, Deus não vai chegar aqui e vai falar assim, olha, você vai ser médico. Você nunca entrou numa faculdade, mas você vai ser médico. Como que você é médico? Você já, com 3 anos de idade, já aprendeu tudo que você precisa na vida. É assim a nossa vida? Não. Depende tudo da gente. É o acordar cedo, né? Muitas vezes tem pessoas que precisam acordar cedo. É o a gente ir, a gente estudar. Mas isso é difícil? É? Difícil? Né? É difícil. Por quê? Porque a gente tem outras coisas que a gente quer fazer, né? Muitas vezes o estudar, o ler um livro, né? O fazer o evangelho em casa, muitas vezes isso vai ficando assim, quando der eu faço. Quando eu tiver um tempo, eu faço isso. Eu vou esperar. Teve uma pessoa que comentou comigo que assim, quando eu me aposentar, eu vou fazer tudo aquilo que eu não fiz até hoje na minha vida. E aí chega a questão, será que essa pessoa vai se aposentar? Hoje em dia a gente não tem mais nem muita perspectiva de aposentadoria. Ou essa pessoa, eu conheço pessoas que se aposentaram e falaram assim, eu vou ficar esperando a morte, não vou fazer mais nada. A pessoa já está aposentada há quase 40 anos. E está lá sem fazer nada, esperando a morte. E aí ela vai tendo o quê? Doenças, problemas. E aí a questão nunca é o que ela faz, é o que os outros fazem para ela. Então isso que é difícil, né? A gente começar a entender que muitas coisas dependem das nossas atitudes. É no nosso dia a dia. Não é assim só uma coisa do além. É da nossa sintonia. Né? No livro dos Espíritos, fala da questão do quanto os espíritos, né, desencarnados, eles influenciam a nossa vida. Muito. Só que eles influenciam muito a nossa vida dependendo do quê? Da nossa sintonia. Se eu estiver numa boa sintonia, se eu estiver estudando, se eu fizer aquilo que me cabe, né? Porque é isso também. O que adianta? Eu estudo, eu faço, né? Eu estou no curso que tem o curso aqui na casa do Espiritismo e Mediunidade. Acho que eu já repeti, né? Porque eu estou uns 4, 5 anos fazendo esse curso. Por quê? Porque ele é diferente. A cada vez que você faz, e tem algumas pessoas aqui que têm a oportunidade de participar, toda vez uma aula, ela é diferente do que ela foi. Por quê? Porque nós também somos diferentes hoje. Hoje, eu sou o meu modelo 2021. Com todos os aprendizados e a bagagem que eu tenho. De 5 anos, 5, 6 anos para cá. Né? Que é o tempo que eu estou nessa casa. É o tempo que eu estou aqui. Então, eu tenho toda essa bagagem. Agora, se eu só falar assim, não, um dia eu vou fazer isso, um dia. Eu vou ficar esperando esse dia chegar. Vou jogar assim para o universo. Deus, olha aqui por mim, que eu quero melhorar. Mas eu quero que o Senhor faça por mim. Quer falar? Vocês. Eu não. Ainda não. Então, porque é importante isso. É o nosso engajamento na nossa vida. É a gente cuidar da nossa vida, cuidar da gente. Né? Quantas vezes a gente vê essas questões da pessoa que fica... teve um ato, vamos supor lá, há 20 anos atrás, ela teve uma briga. Que a gente não guarda mágoa nem ressentimento.
não guardamos, a gente não sabe o que é isso. Mas a gente teve uma briga 20 anos atrás. Que a gente hoje, se me perguntar, eu falo, gente, eu não gosto daquela pessoa. Mas por que eu não gosto daquela pessoa? Eu não lembro por que eu não gosto daquela pessoa. Eu lembro que eu tive uma briga com ela, mas eu não lembro nem ao certo como começou. E aí tem a Marilis, que também deu palestra aqui, que ela fala justamente disso. Duas cunhadas que brigaram 30 anos antes. E aí a amiga dela falou pra ela, eu não perdoo. Então a pessoa falou, mas você não perdoa por quê? Começou a pensar. Então eu não lembro, mas eu lembro que eu não perdoo. Gente, passaram tanto tempo e as duas nunca mais sentaram para conversar. E aí fica o quê? Aquele climão na família, né? Quando chega uma não pode chegar perto da outra. Porque se chegar, faz o quê? Dá aquele choque. Pode dar briga. E o que vai acontecer? Só que 30 anos depois, a pessoa nem lembra por que brigou com a outra. Só que ela ainda está fazendo o quê? Está lá amaciando aquela culpa. Essa culpa é minha, né? Eu não perdoo de jeito nenhum. Pode falar. A Dilma, ela traz com a Tupperware, né? Você perde a tampa da Tupperware da pessoa e ela fica 40 anos sem falar com você. Porque ela te emprestou aquilo, você perdeu a tampa da Tupperware e aí depois de 40 anos, a pessoa não te perdoa, nunca mais fala com você. Exatamente. Eu acho que é o mesmo caso dessas duas caras que a Maria contou sobre. Tupperware, gente, quem aqui já emprestou uma Tupperware e nunca mais voltou? E aí você olha para a pessoa e você fala, aquela ali, ó, ela veio na minha casa, eu emprestei uma Tupperware para ela levou com bolo, ela levou o bolo do aniversário, mas olha, nunca mais eu vou ver minha Tupperware. E agora ela vem na minha casa? Não dou bolo. Se ela quiser levar bolo, ela que traga a vasilha dela, né? Pote de sorvete. Pote de sorvete. Então, a gente fica preso nisso, né? São coisas assim, do dia a dia, que a gente vai se prendendo. Depois a gente olha e fala, não, mas quando eu desencarnar, eu vou levar um pote de Tupperware, né? Um saco, né? Cheio de Tupperware, cheio de coisa. Vou. Só que eu fico presa ali naquela situação. E a gente, quantas vezes não para nem para se questionar sobre isso? Às vezes, o que a gente faz? A gente emite, né? Já emite aquele pensamento, aquela sintonia, lembra que tudo que vai para o universo volta para a gente. E aí isso volta para o meu perispírito e tempos depois, porque assim, não é uma coisa específica, né? Vai lá, se juntando. E depois de um tempo, nossa, eu estou aqui com uma dor aqui, que eu não sei o que é. E, gente, muitas doenças, inclusive, problemas sérios, né? Já tem a medicina chinesa. A medicina chinesa nos fala dos nossos sentimentos que adoecem o nosso corpo físico. Então, só para a gente lembrar aqui, eu vou falar de dois sentimentos e 3 problemas que a gente pode ter. Medo. Esse medo, por exemplo, que o Arthur ficou preso toda essa semana. Ele prejudica os nossos rins. Então, a gente, quando tem isso, e não é só assim, eu estou com cálculo renal, não. É mesmo, aquilo vai indo. E eu posso ter um problema. Então, se eu sou uma pessoa muito medrosa, né, eu tenho medo de tudo. E outro dia eu vi uma criança, que a família coloca tanta questão, que a criança que tem 6 anos, ela tem medo até de tomar água. Medo de se engasgar. Porque ela teve uma vez um engasgo, e aí a família põe aquilo na criança, e é uma pressão que coloca na criança, né? E a criança fica com medo. A criança tem medo de tudo, tem medo de comer, tem medo de pular, não, porque você pode cair. Então, a gente precisa começar a pensar nisso também. Muitas vezes a gente coloca medo numa criança
e ela leva isso pro resto da vida dela. A deusa costuma falar muito isso também, de coisas que os pais falam para os filhos e a pessoa leva aquilo para o resto da vida. Por exemplo, uma frase que eu já ouvi muita gente que reclama: você nunca vai ser nada na vida. Nunca vai ser nada na vida. Você faz tudo errado. Só podia ter sido você. Tem essas situações. E o que isso pode acarretar para essa pessoa daqui 30 anos? A deusa até contou um fato uma vez de uma enfermeira que ela estava com problema. E aí a deusa, que é psicóloga, né, foi conversar com ela e ela contou que ela ouviu isso da mãe dela: você nunca vai ser nada na vida, você não vai conseguir. E ela estava lá nesse hospital que ela trabalha, pleiteando um cargo de chefia. Só que aí ela começou a ficar com o quê? Com medo. Por quê? Porque ela lembrou daquilo que a mãe dela falou para ela lá atrás. Então isso trouxe o que para ela? Que sentimento? Um sentimento bom? Não. Um sentimento de fracasso. Eu não vou conseguir. Então vamos pensar antes da gente falar as coisas. Pode falar. Até quando as pessoas morrem, a gente quer culpar a pessoa que morreu, né? A pessoa morre e fala: ela não podia ter feito isso, não podia ter morrido. É verdade, gente. A gente tem essas questões, né? Que a gente também é o quê? A gente é juiz de tudo, né? A pessoa não podia ter feito aquilo, e quando a gente faz alguma coisa, ou faz alguma coisa, a gente julga, condena, e muitas vezes aplica a pena, né? Porque ou a gente para de falar com aquela pessoa sem resolver a questão, ou a gente se culpa, e se culpa tanto e vai lá pro chicotinho diariamente, e acontece o que com a gente? A gente fica doente. Então vamos parar para pensar. A gente precisa disso? Não, a gente não precisa. Mas como que eu faço? Tem assim uma receita? Não tem receita. Tem o nosso trabalho, o nosso aprendizado. Que, como eu disse, ele é diário. Diariamente eu vou aprendendo. E aí o que eu vou fazer? Por exemplo, se eu estou lá com uma questão que eu não consigo resolver, o que eu vou fazer? Eu vou estudar sobre o assunto. Eu vou ouvir outra palestra. Eu vou ler um livro que trate aquilo. No livro dos Espíritos, ele tem lá mais de 1000 perguntas e respostas. Então, se você está com alguma dúvida de algum assunto, procure lá no livro dos Espíritos. E se você jogar no nosso amigo Google, ele vai trazer palestras com esses assuntos. Olha que interessante. Você precisa ler 10, 15 livros? Não. Você pode ir lá no Google, pesquisar, assiste uma palestra, mas você não precisa, você também, uma coisa que é importante, é você não ficar preso a só um tipo de pensamento. Então você abrir esse leque. Eu sei que tem pessoas que falam assim: mas ler, eu já falei de 3 livros aqui, né? Ler é chato, eu canso lendo, eu não gosto de ler, me dá sono. Aí o Divaldo tem uma coisa maravilhosa: ler dá sono? Leia em pé. Abre lá o livro. Gente, isso é interessante. Leia em pé. Você vai lendo, anda para um lado, anda para o outro. Aproveite o dia de sol e pega assim um corredor, um lugar que você sabe que você não vai ter perigo de cair. E anda lendo. Eu fiz isso essa semana. Eu adoro o sol, né? Eu estou de férias, então eu aproveitei, não dá para viajar, porque a gente ainda está em pandemia. O que eu fiz? Eu fui ler no sol. E aí eu li um pouco sentada. Aí tem hora que a gente também cansa de ficar sentada, né? Porque geralmente você fica sentada numa cadeira meio dura, cansa. Aí eu levantei e li assim no corredor, no condomínio onde eu moro. Fui pra lá e pra cá no sol lendo. E aí você faz
Tudo é uma questão da gente querer. Um atleta, por exemplo, ele fala assim, eu vou querer correr. Ele já sai correndo daqui? Não sai correndo. Ele, ó, uma pessoa que tem assim um porte físico magrinho. Você gosta de correr? Não. Não gosta de correr, ó. Não gosta de correr. Já errei da pessoa, não gosta de correr. Mas se você quisesse correr, você ia ter que fazer o quê? Exercitar. Se exercitar, começar, né? Sim. E você já começa correndo 10 quilômetros? Não, vai Não. de pouquinho em pouquinho. Pouquinho em pouquinho. É a mesma coisa com o nosso aprendizado. Ele é aos poucos, né? Eu leio um capítulo hoje, outro amanhã. Você quer falar? Por que o livro dos Espíritos foi tão difícil para mim ler? Foi tão difícil para você ler? Eu li 2 folhas, mas não sei, não entendi nada. Ó. Eu sei se eu estava no estado de espírito muito bom. Então, tudo Mas depende. eu adoro ler. Então, mas aí você tem, por exemplo, você está com dificuldade com o livro dos Espíritos. Você tem as palestras do Edson. As palestras desde o ano passado, elas são gravadas. Está lá no nosso canal do Gepa Pescadores. E ele, toda quarta-feira, ele fala sobre cada uma das questões do livro dos Espíritos. Então, uma dica para você. Eu estou com dificuldade. Procura lá. Agora ele falou a semana passada que ele está na questão 100 e pouco. Então você vê, já tem aí várias questões que dá para você ir. E aí você assiste a palestra, aí depois você tenta ler de novo. Você pode pegar no Google, também tem alguns comentários sobre cada uma das perguntas. Então você vai tentando. Por quê? Porque daí você vai abrangendo, né? Tendo uma abrangência maior do seu pensamento. Entendeu? Tá? Então é uma dica. Então uma dica para quem quer começar é isso. A gente tem lá no canal do Gepa Pescadores, todas essas palestras estão lá. Desde o ano passado, nem lembro quando que a gente começou, aliás. Mas deve já, porque a gente já está 1 ano e meio em pandemia, então a gente começou. Oi? O canal Amigos da Luz faz um livro, já terminaram o livro. Então, Amigos da Luz também. Então, tem outro canal, Amigos da Luz também. E aí, o que acontece? A gente tem lá todas as palestras, praticamente todas. A palestra de segunda, a de quarta, a de quinta e a de domingo. Então, são 4 palestras por semana. Em 1 ano, a gente tem bastante palestra, né? A gente tem bastante material. E tem lá os assuntos, tem o livro dos Espíritos que o Edson faz toda quarta-feira. Quarta-feira especificamente é essa questão do estudo do livro, tá? Então você que está interessada nesse estudo, você pode ir lá e procurar, tá? Então é essa questão que é muito importante. Como que a gente começa? Só que assim, hoje tá sol. Hoje eu não vou ficar aqui lendo. Hoje eu vou fazer outra coisa. Ótimo. Reserva lá 15 minutos do seu dia para ler algo que possa te trazer alguma coisa de bom. Você não precisa começar lendo 1 hora, 1h30. Você pode começar lendo um capítulo, 2 folhas. Você começa. O importante é você começar. Tem um outro livro que eu acho interessante, porque são frases curtas que trazem vários assuntos, que é o Nós, que é do Chico Xavier, né? E ele traz assuntos do dia a dia. Então é legal também, porque aí você vai começando a ler, aí você vai fazendo o quê? Quando você lê, você vai melhorando a sua aura, né? Você vai ali tendo os novos pensamentos, tendo uma nova sintonia, porque muitas vezes, quem não quer que a gente leia também? São os espíritos que nos acompanham. Ele fala, não lê não, vai lá, vai assistir, agora não tem mais Faustão, né? Vai assistir lá o Luciano Huck, Dança dos Famosos, vai assistir qualquer coisa, vai assistir um jogo de futebol que você nem gosta. Mas fica lá 2 horas sentado assistindo jogo de futebol.
Se você pode ficar 2 horas sentado assistindo jogo de futebol, por que você não pode ficar 15 minutos ou ouvindo uma palestra ou fazendo uma leitura? Já parou para pensar nisso? Porque muitas vezes, quem são os espíritos que te acompanham querem que você fique o quê? É aquela questão que a deusa fala, mais do mesmo. Sempre naquela sintonia. Se você está numa sintonia que não é boa, você vai continuar sempre na mesma sintonia. Agora, se você começar a quebrar, sabe uma casca de ovo? Que a gente já tem lá, né? A gente está naquela sintonia há tanto tempo que ela se tornou mais ou menos uma casca. E é difícil às vezes a gente quebrar. Começa. A gente lê um pouquinho aqui, então dá uma trincadinha naquela casca, né? Vai dando uma trincadinha. E quando você vê, você se libertou dessas coisas que te prendem. Porque muitas coisas nos prendem. Só que a gente não tem a consciência disso. Porque é difícil mudar. É difícil a gente ter uma nova atitude. Né? Se a pessoa teve um ato, por exemplo, como esse de racismo, que eu falei, o que acontece? Para ela chegar e se entender que ela teve aquele ato, é difícil também para ela. Porque ela está ali se culpando. Está se prendendo na culpa. Como ela vai se desprender disso? Começando a entender. Vai procurar. Uma coisa que eu até comentei ontem, né, eu conversando em casa. O que esse atleta poderia ter feito? Procurado. Se entender sobre o assunto, como que ele poderia agir para ele melhorar. Porque se você está numa rede social, o que acontece? Teve esse caso lá em 2015, a gente está em 2021 e a gente vê que está repercutindo. Então, se ele chega lá na internet e simplesmente fala assim, eu não sou racista, ele está melhorando a situação? Não. Ele fala, olha, eu posso ter errado, mas eu fui atrás, eu procurei ler, eu entendi que todo aquele aprendizado que eu tive me levou àquela atitude. Peço desculpas, eu errei, mas eu estou tentando ser uma pessoa diferente. O que eu posso fazer para ser diferente? Então hoje a gente tem ela é professora, né? Filósofa, de Jamila Ribeiro, que ela tem esse manual, esse pequeno manual antirracista. Ela tem outros livros muito interessantes. Então, se a gente primeiro se conscientizar, eu sou racista, eu tenho preconceito encravado dentro de mim. Como que eu posso melhorar isso? Tendo conhecimento. Tem um livro da Lilia Schwartz, que é o Enciclopédia Negra. E eu e a minha filha fomos essa semana na Pinacoteca. A Pinacoteca está tendo uma exposição sobre a Enciclopédia Negra. E é muito interessante a gente começar a ver os personagens negros com uma outra visão, uma visão que a gente não tinha. A gente tem a visão, muitas vezes, do escravo, né? Daquele que só sofria, mas a gente não vê o protagonismo que muitos tiveram, principalmente muitas mulheres. Então a gente precisa começar a conversar sobre isso, né? A divulgar isso. A gente precisa começar a entender essas questões. E a gente entender que muitos que vieram para cá escravizados eram, na verdade, reis em seus países. Se vocês assistiram aquele filme 12 anos de escravidão, ele conta uma história muito importante. E assim, gente, é uma questão que a gente assiste, né? Eu gosto de filmes que coloquem a gente para pensar, né? Ontem nós assistimos aquele Infiltrados na Clã, não sei se vocês conhecem, que é um filme que fala justamente dessa questão do racismo nos Estados Unidos. E lá tem, né, a Ku Klux Klan lá. Então, a gente vê que hoje, né, o ano passado nós tivemos quantos atos, inclusive aqui no Brasil, dessa questão, né?
A gente tem, esse ano, quantas pessoas que já foram mortas pela questão racial. Então isso é uma coisa que está na nossa vivência. E nós, como espíritas, precisamos conversar sobre isso. Precisamos entender que se nós seguimos, né? Nós falamos assim, eu sigo Jesus. Eu sigo Jesus. Se eu sigo Jesus, o que Jesus colocou? Quando levaram para ele a adúltera, o que ele falou? Ele estava lá na praia, né? Pelo menos é assim que eles contam, né? Lá, com o seu pedacinho de madeira. E aí falaram para ele, nós trouxemos para o senhor a adúltera. Ele nem levantou os olhos, porque poderiam falar, não, ele vai olhar para ver quem é. Ele nem levantou os olhos. Aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Quando ele se levantou, o que tinha acontecido com todo mundo? Foram embora. Por quê? Porque eles, na verdade, eles queriam o quê? Eles queriam que Jesus acusasse aquela pessoa. Que Jesus a maltratasse, falasse que ela precisava ser castigada. Que é o que muitas vezes a gente faz. Né? A gente castiga a pessoa. A gente é o juiz, a gente julga, e a gente muitas vezes coloca isso. E a gente faz isso com a gente. Se a gente faz isso com a gente, imagina com o outro. O amar ao próximo como a nós mesmos. Quem tem dificuldade aqui para amar ao próximo como a nós mesmos? Temos sempre. Por quê? Porque é difícil a gente aceitar. É difícil a gente entender. Então tudo começa no nosso entendimento. Muitas vezes a gente precisa o quê? Entender a situação. E para a gente entender, o que a gente precisa? Mudar o nosso olhar. Se eu hoje sou a Andréa 2021, mas eu continuo presa a todas aquelas questões de quando eu estava, por exemplo, em 1990, se eu sou a Andréa 2021, com os pensamentos de 1990, eu progredi? Não, eu fiquei lá, eu só gosto das coisas de 1990, eu só vejo essas coisas. Então, eu não melhorei, eu não me entendi. Então, o que a gente precisa mudar no nosso olhar? Muitas vezes, né, eu sou professora, então o que acontece? Uma criança está tendo dificuldade de aprendizado de determinada questão. O que eu vou fazer? Primeiro eu preciso entender por que aquela criança tem aquela dificuldade. Porque para ela, muitas vezes, aquilo é como se fosse uma coisa de outro mundo. Então eu preciso entender como que ela pensa. Ah, olha, ela chega... Eu tenho um aluno que ele tem dificuldade em matemática, assim, de montar a conta para resolver. Mas ele consegue resolver de cabeça. Então ele tem outros tipos de pensamento que um professor que só olha, se monta a conta e faz certo, às vezes não entende. Isso acontece com a gente. Quantas vezes nós não somos entendidos porque as pessoas só olham para um ângulo meu? Então, quando a gente tem uma situação, o que a gente tem que fazer? Procurar olhar por outros ângulos. A gente entender aquela pessoa que fez aquela atitude, o que ela levou a fazer aquilo. Porque às vezes também acontece isso, né? Acontece um problema com a gente e a gente fala, nossa, aquela pessoa, ela não foi legal comigo. Mas às vezes eu me coloquei no lugar dela, eu entendi que naquele dia ela estava com outros problemas, e é claro, a gente precisa, né, entender isso. A pessoa estava com outros problemas e ela chegou já daquele jeito. Se ela já chegou daquele jeito, o que me resta? A gente tem opções. Primeira opção, se eu vejo que a pessoa não está bem, eu mando luz para ela, para que ela possa ficar bem. Faça um teste. Quer falar?
Não. Adélia. Você está levantando a mão? Não, eu acho que você quer falar. Porque o que acontece? Muitas vezes é isso. A pessoa não chegou bem, ela não está num bom dia, ela não dormiu direito. E a gente faz o quê? A gente já julga. Ah, já chegou daquele jeito. Então, ela já chegou daquele jeito. Mas o que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque se a gente melhorar, por exemplo, o ambiente que a gente vive, né? O Minoru, uma vez ele estava dando uma palestra e ele falou sobre a questão do evangelho no lar. Ele falou, a gente faz o evangelho no lar, né? Modifica a nossa egrégora. Aí a gente chega em casa, tá lá a filha, adolescente, sentada no sofá, mexendo no celular. E a gente chega, vai pra cozinha, chega na cozinha, tá como a cozinha? Aquela pilha assim de louça pra lavar. Aí ele falou que ele começou a começar a entender. Ele chegava, tava desse jeito, o que ele fazia? Brigava. E aí, o que ele levava pro lar dele na hora que ele brigava? Né? O que a gente atrai pra gente quando a gente briga? Então, ele levava aqui. E aí, o que ele começou a fazer? Ele chegava, via ela lá, foi lá, lavou a louça. Aí ela começou a perceber. E aí tem uma mudança dele. A mudança, ela não é do outro, gente. A gente precisa entender isso. A mudança vai da gente, né? Às vezes eu falo assim, a pessoa tá lá, discutindo. Eu falo, então, eu não vou brigar. Você quer brigar? Eu não vou brigar. Aí quando você fala, isso é pior, né? Porque daí a pessoa fica mais nervosa. Mas aí faz o quê? Sai um pouco, dá uma volta, toma a água da paciência. Gente, a água da paciência é tudo. Para mim, a água da paciência é tudo. Em momentos assim, de conflito, vai lá, toma um pouquinho de água, dá uma volta. Ah, tá chovendo, não posso dar uma volta. Vai um pouquinho lá no quarto, faz uma prece, manda luz para aquela situação. Porque quantas vezes aquilo também é uma provação para a gente. Já parou para pensar? Quais são os espíritos que não querem que a gente melhore? E aí usam o quê? Usam de repente esse adolescente, usa uma outra situação, que não é nenhuma situação para a gente brigar. Mas naquele momento, dependendo do pensamento que eu já estou, se eu já estou numa vibração, se eu assistir um programa lá de TV, que tava lá, tem aquele, como é que é? Casos de família, né? Casos de família. Aquele programa que tem gente que adora, da Atena. Ah, então. Tem gente que adora. Eu não vou nem falar se a pessoa assiste, né? Tá falando quem é. Então, tem gente que adora aquele programa. Que só traz o quê? Aquelas brigas, né? E pra mim é tudo encenação, mas tudo bem. A pessoa adora, vai lá, briga. Aí às vezes sai briga até de cadeira. Aí se você tá nessa sintonia, assistir aquele programa de briga, isso e aquilo. A pessoa chegou em casa, 10 minutos atrasada. O que vai ser a primeira coisa que você vai falar pra ela? Oi, amor, tudo bem com você? O que aconteceu que você se atrasou? Ou você já vai falar, você se atrasou de novo? Porque você sempre faz... Qual vai ser a sintonia que eu vou estar? Então, é da gente. A escolha é de quem? É nossa. Né? A escolha é nossa. Se eu gosto de assistir só esses programas, tipo o que ela falou, da Atena, ou mesmo o jornal. Às vezes eu gosto de assistir o jornal de manhã para a gente ter algumas informações, né? Não estou falando aqui que a gente tem que ficar totalmente alienado do que acontece. Mas é a gente não se prender na questão. Porque o problema é, eu assisti, entendi, vou tocar minha vida. Agora, se eu assisto alguma coisa e aquilo, ele fica tanto em mim, que aí eu vou para a rede social, eu faço lá 10 postagens na rede social sobre aquele assunto, aí eu discuto com um que não concorda comigo. Então, olha aí o que eu já fiz, né? Logo cedo, eu já
montei um dia bom para mim? Um dia na paz, na tranquilidade? Ou eu já montei um dia que eu posso ter uma dor de cabeça, posso ficar ruim? Então é isso. Qual é a sintonia que eu quero? O que eu quero para minha vida? O que eu quero para minha vida? É isso que eu tenho que pensar. Eu também tenho que entender que às vezes a gente erra, e o erro aqui é entre aspas, tá? Eu tomo uma atitude que ela não foi boa. Só que eu tomei essa atitude com todo o conhecimento que eu tinha até aquele determinado assunto, até aquela data. Então, se eu fiz algo que eu não deveria há 10 anos atrás, hoje eu sou uma outra pessoa, né? O ser é uma sucessão de seres. Agora você tem a frase. Se eu sou outra pessoa hoje, eu preciso olhar para aquilo e começar a fazer o quê? Me perdoar. Então aqui a gente fala da questão do perdão. Não é eu olhar para aquilo e eu me culpar. Nossa, como eu pude fazer aquilo? É, nossa, eu fiz aquilo, eu errei. Mas eu errei porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Eu ainda não estava nessa sintonia. Eu não tinha isso. Hoje, se surgir uma questão do mesmo molde, o que eu vou fazer? Eu vou ser diferente. Agora tem pessoas que não, né? É a Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Se a gente quer a síndrome da Gabriela, aí é uma outra escolha. Mas não, se eu quero me entender, eu vou fazer o quê? Eu vou começar a fazer aquele exercício do perdão. Vocês conhecem o exercício do perdão? Não conhecem o exercício do perdão? O exercício do perdão é assim, muitas vezes a gente tem algumas questões que acontecem com a gente, que a gente não consegue nem olhar para a pessoa, né? Com a qual a gente teve um desentendimento. Então você, na sua prece, que você vai fazer no final do dia, você vai escolher lá. Você vai começar a entregar o perdão para aquela pessoa, imaginar entregando esse perdão numa caixinha de presente. Então você entrega esse perdão uma vez, e aí você começa a trabalhar isso em você. Eu perdoo essa pessoa, começa a trabalhar que essa pessoa te perdoe e você perdoa a situação. Você se perdoa por aquilo. Você quer o quê? Lembra? É desatar o nó, não é cortar. Então você vai desatar esse nó. Você vai mudar essa sintonia. Então você vai fazendo isso, gente. É um exercício. É um exercício assim. E não adianta você, como ele falou, né? Quer correr 10 quilômetros, você já começa correndo 10 quilômetros e morre. Então é um exercício. Então você faz isso um dia, aí você faz outro. Aí você vai vendo que aos poucos, você vai se libertando disso. Chega um momento que você consegue entregar esse perdão para a pessoa, sabe, respirando melhor. Você vai se sentir melhor. Esse é o objetivo. É a gente se sentir melhor. Não é esse o nosso objetivo? É a gente estar melhor? Então você vai entregando. É uma questão que a gente vai fazendo aos poucos. E eu falo isso porque assim, eu tive muitos problemas, principalmente familiares, né? Eu até comento em casa que quando eu tinha 12 anos, eu sabia o que eu não queria para mim. Eu não queria brigar tanto quanto a minha família brigava. A minha família brigava muito. A minha mãe com os irmãos dela, eles brigavam assim de se atacarem. Então eu falava assim, gente, eu não quero isso pra mim. Não quero isso pra mim. Eu quero uma coisa diferente pra minha vida. E quebrar esse ciclo é uma coisa difícil, né? Porque eu me lembro que eu estava na escola, a minha mãe todo dia falava pra mim, se alguém mexer com você na escola, você briga, você dá um tapa. Aí eu falava assim, eu olhava e falava, gente, eu vou brigar, eu vou dar um tapa. Gente, eu fiz isso uma vez. A menina brigou comigo, eu fui dei um tapa. Mas eu me arrependi tanto dessa situação. Por quê?
porque a gente é criança e a gente vai tendo outras visões, né? E aí eu acho que foi a partir disso que eu comecei a me mudar. E a minha família não era espírita, não. A gente ia na igreja de vez em quando, sabe? Na igreja católica, principalmente quando tinha, assim, essa coisa da Sexta-feira Santa, beijar o santo, né? A gente ia lá na igreja. Quer dizer, ia na igreja, mas não praticava no dia a dia. Porque se tinha toda essa briga, a gente não praticava, né? Então, e aí com 12 anos, o que eu falei pra mim? Eu falei, gente, não quero essa vida pra mim. Eu sei o que eu não quero. Então, com 12, 13 anos, eu sabia o que eu não queria. E aí, eu fui conhecer outras coisas, eu comecei a ver outras questões. E isso é importante pra gente. É a gente também entender isso. Isso eu não quero pra minha vida. Porque se a gente vê alguma coisa e fala, nossa, eu tô aqui, a minha família é assim mesmo. Aí eles brigam, eu vou brigar também. É assim que a gente tem que fazer? E eu me lembro que eu tinha muito, até hoje, né? Eu tenho um pouco assim de receio quando começam sabe, as pessoas a discutirem muito assim, porque isso me leva a essa questão de como era a minha família. Então, por exemplo, a gente mora num condomínio de casas e tinha uma vizinha que a filha dela chegava tarde e a mulher, ela começava a brigar com a menina e as duas começavam a discutir 2 horas da manhã. As duas estavam lá discutindo. E aí eu estava dormindo, acordava com a discussão. Aí o que eu comecei a fazer? Quando elas começavam a discutir, eu começava a mandar luz para que elas pudessem se resolver, pudessem se entender. Começava a fazer minha parte. Porque a minha parte eu não vou lá resolver a vida dela. Concorda? Não dá, porque é uma questão delas. Mas eu ia fazendo isso. E foi uma coisa que eu aprendi fazendo o curso, né? Como que a gente pode melhorar. E aí, fui fazendo isso. Aí elas brigavam, aí daqui a pouco parava tudo. Aí eu conseguia dormir. E aí tem também uma questão de baile, né? Esses bailes que o povo gosta de um som. 5 minutos só? 3 já parado. Tá parado. Eu pensei que tivesse 25 minutos ainda. 3 minutos. Nossa, gente. Nossa, não falei nada daqui. Então, mas deixa eu só contar isso. E aí ficava esse som, né, lá, e ele ficava alto. Aí eu comecei a fazer o seguinte: quando eu ia deitar, às vezes começava à tarde, 11h30, meia-noite começava o som, tava tudo em silêncio, começava o som. Aí eu ia deitar, aí eu começava a fazer minha prece e começava a mandar luz para que eles pudessem entender, né? Porque nós vivemos o quê? Numa comunidade. E hoje a gente está entendendo isso, porque numa época de pandemia, a gente começou a entender mais isso, que um depende do outro, né? Todos estamos, né, ligados um ao outro. Então o que a gente precisa fazer? Nos melhorarmos. Então eu começava a mandar luz, e aí parece que agora, depois, às vezes a gente vai deitar, tá um som, eu começo a beber, daqui a pouco já baixa. Eu acho que as pessoas começaram a entender. Olha que coisa boa, né? E é isso que a gente tem que fazer. Nos melhorar. Não ficar preso na culpa. Só uma última questão. Essa questão que o Espiritismo traz pra gente, que é muito importante, que é a nossa evolução moral, né? É a gente mostrar os nossos aprendizados por exemplos. Não adianta eu falar, você não deve brigar. E aí vocês me veem por aí só brigando, só discutindo. Vão falar, nossa, é aquela lá que falou que não deve brigar, que tá aí. Você entendeu? Então, o que a gente quer pra gente, a gente tem que colocar na nossa vida. E depende de quem? De cada um de nós. É difícil, é. Então faça uma prece assim, ó. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Feche nos olhos. Então vamos neste momento agradecer
por mais esse domingo de luz, de aprendizado. Vamos começar pedindo para a espiritualidade para que ela possa nos mostrar, nos auxiliar naquilo que precisamos. Se é uma leitura, que ela possa nos auxiliar quando quisermos ler, para que a gente possa escolher uma leitura agradável, possa nos ajudar a mantermos a nossa sintonia, sempre tendo essa visão de que tudo depende de nós, não vai depender do outro, do ânimo do outro, vai sim depender daquilo que eu quero. Porque se eu quero a paz, eu tenho que colocar a paz na minha vida. Se eu quero o amor, eu vou colocar o amor na minha vida. Então é isso que nós queremos, essa evolução moral, de mostrar para nós mesmos que nós podemos sim ajudar a melhorar este nosso planeta, que está doente, mas que está passando de provas de expiação para a transição planetária de regeneração. Essa regeneração que é tão necessária na nossa vida, que nós possamos nos olhar com mais amor, com mais tranquilidade, aceitando que ainda não estamos acabados. Estamos aqui nos refazendo todos os dias. Todos os dias é uma nova oportunidade de aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Uma última coisa, eu vou pedir um exercício para vocês. Agora, vocês vão abraçar a pessoa mais importante que está aqui hoje. Sabe quem é? Você mesmo. Então, se abrace. Cada um se abraçando. Gente, esse exercício do autoabraço, vamos nos abraçar. Nós somos importantes para nós. Se nós não estivermos aqui, vai ter evolução? Não. Então vamos nos cuidar, nos amar, para a gente poder passar isso ao outro. Certo? É o recadinho que agora a gente tem um estacionamento aqui do lado, né? R$5 para quem quiser deixar. Tem um canal lá do G para Pescadores. Então também vai lá, acompanha, começa a se inscrever, acompanhar. Se tiver dúvidas, também estamos à disposição. Lembrando dos livros que eu indiquei, um pequeno manual antirracista da Jamila Ribeiro, o Labirintos da Culpa, que é do Roberto de Carvalho, Os Sãos Não Precisam de Médico, que é do Agnaldo Paviani. São livros interessantes para que a gente possa nos melhorarmos, que eu acho que isso é o que a gente quer. Bom domingo a todos, muita luz nas nossas vidas.